Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anne Ruela, sou professora de Biologia e hoje a nossa aula será sobre especiação biológica. O que vocês sabem sobre especiação? Essa palavra sempre nos remete a outra palavra, espécie. A especiação nada mais é que a diferenciação de uma espécie em outra. E hoje nós vamos entender como é que isso acontece na natureza. A especiação, como eu já disse, refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população originária ou ancestral. Temos aí na imagem exatamente uma população de insetos que foi separada por algum evento, que depois nós vamos entender quais são os eventos possíveis aí, e a população que está em cima é diferente agora da população que está embaixo. A população superior tem alguns indivíduos que ficaram da cor verde. E a população que está na imagem inferior ficou toda ali nesse tom de marrom, castanho. E aí, futuramente, essas populações passaram a entrar em contato novamente. E o que vai acontecer depois desse novo contato dessas duas espécies diferentes? Bom, nós vamos perceber que há duas coisas que podem causar essa separação entre as populações, que são o isolamento geográfico, que é o mais simples da gente compreender, e a redução do fluxo gênico, que já é um pouquinho mais complicado, mas nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Bom, lembrando que a especiação age separando linhagens dentro de uma espécie, de modo que elas ficam impossibilitadas de se reproduzirem. Ou seja, aquelas duas espécies do slide anterior ali, a que ficou verdinha e a que ficou castanha, elas se diferenciaram ao ponto de não mais conseguirem se reproduzir. Então, mesmo que no futuro elas se reencontrem, eles não vão mais conseguir cruzar e deixar descendentes. Então, vamos ver agora as causas da especiação. O processo de especiação ocorre devido a diversas condições do ambiente. Resumidamente, nós temos duas. Vamos ver a primeira, que é o isolamento geográfico. O que acontece? No isolamento geográfico, nós podemos ter diversos eventos. Imaginem que nós temos uma área de terra com vários tipos de besouros. E, de repente, o rio mudou o seu curso e passou ali no meio dessa área. Então, houve o isolamento de besouros para um lado do rio e o outro isolamento para o outro lado do rio. Esses besouros, nesse nosso exemplo, eles não voam, não nadam, então eles não conseguem se comunicar. Ao longo de milhares de anos, lembrando que para uma espécie se especiar, desenvolver uma nova espécie, não é uma coisinha tão rápida assim. Então, ao longo de milhares de anos, eles separados por esse rio, passaram a cruzar entre si seus materiais genéticos, sendo misturados ali, e eles se diferenciaram enquanto espécies. Então, para aquela nossa primeira imagem, o lado esquerdo aqui ficou verde e o lado direito é o lado que ficou marronzinho. Então, com esse isolamento geográfico por conta do rio, eles não estão mais conseguindo se comunicar e se tornaram espécies diferentes. Um outro exemplo que nós podemos ter é esse aqui da imagem. Nós temos aí um exemplo de moluscos que tiveram esse isolamento geográfico por conta de um evento geológico ali do solo. Nós temos a grande população, que é a população originária, e a população isolada. O que vai acontecer ali? Ao longo dos milhares de anos,
essa população isolada vai especiar e vai se tornar uma espécie diferente daquela grande população. E aí, o que acontece? Aquela população isolada passou a ter uma concha maior. Olhem aí na imagem. A grande população, ao longo dos milhares de anos, permaneceu em êxtase, ou seja, estagnada. E já a população isolada, ela teve uma rápida evolução ali ao longo das próximas gerações. Ou seja, nem sempre esse isolamento geográfico vai causar uma especiação para os dois lados. Digamos que lá naquele primeiro exemplo, o lado que ficou verde foi o lado que houve uma especiação, que de fato mudou de espécie. E o lado que permaneceu marrom é a mesma espécie originária. Isso também pode acontecer. Um outro exemplo de especiação, que é a grande segunda causa, é a redução do fluxo gênico, que é geralmente atribuída a espécies que povoam uma extensa faixa territorial. Ou seja, numa área muito grande de terra, imaginem aí toda a floresta amazônica. Nós temos espécies de aves diferentes. Vamos pegar um papagaio. Então, nós temos diversos tipos de papagaio em toda a floresta amazônica. O que será que acontece? Por que nós temos vários tipos de papagaio? Por quê? Em algum deles era o papagaio originário. Mas ao longo do percurso em que eles foram habitando novas áreas da floresta amazônica, eles foram se especiando, porque eles não voltaram para a população anterior. E até chegar ao final da extensão territorial da floresta amazônica, nós chegamos a ter diversos tipos de papagaio. Esse é um exemplo lúdico que eu estou dando para vocês, para que a gente possa entender melhor como é que isso acontece. Olha aí uma forma de redução do fluxo gênico, porque eu dei o exemplo de um fluxo gênico para vocês. A redução do fluxo gênico acontece quando um indivíduo desses é reintroduzido na população anterior, na população que gerou aquela nova espécie. Mas, às vezes, acontece de que a especiação ainda não foi concluída e eles conseguem se intercruzar. E aí começa a misturar o material genético desses indivíduos. No caso desse exemplo aí com o besouro, eles começaram a trazer de volta o material genético ali da população marrom. Olhem aí essa primeira geração, onde nós temos um besouro verde que cruzou com um besouro marrom. E esse besouro marrom, ele já tem as duas características, eles têm os dois códigos genéticos. A partir daí, as gerações seguintes vão carregar esses dois materiais genéticos. Se dois indivíduos desses verdinhos, puros, se intercruzarem, eles só vão continuar tendo descendentes verdes. Mas, se dois desses marrons, que já têm o código genético misturado, se intercruzarem, eles vão começar a reproduzir descendentes marrons e verdes. Ou seja, a gente está diminuindo o fluxo genético, o fluxo gênico dessa população. Quais são os nossos tipos de especiação, então? Bom, os tipos de especiação são 4. Na verdade, eles são 3, porque tem um que é um subtipo desse primeiro. A especiação alopátrica é aquela que eu dei o exemplo do isolamento geográfico. Ela é a mais simples de ser compreendida. Então, a gente tem uma barreira física, que pode ser uma montanha, pode ser um rio, uma barreira de distância, né, uma barreira geográfica muito grande, um cânion. Então, muitas coisas aí podem causar esse isolamento geográfico. Já na especiação peripátrica ou o efeito fundador, o que acontece?
um pequeno grupo de indivíduos se separa da população original. E essa pequena população, ela começa a se intercruzar somente entre eles e passa a ter uma especiação mais rápida do que teria na grande população. Então, o que normalmente vai acontecer aí? A gente vai ter um pequeno grupo de indivíduos que vai gerar uma nova espécie. Vamos ver a imagem. Nós temos as duas diferenças aí da especiação alopátrica e da peripátrica. A alopátrica é a primeira, onde nós tivemos uma barreira física que gerou duas novas espécies. E a peripátrica é onde houve essa dispersão, eles só migraram. Um pequeno grupo resolveu dizer assim, a gente quer se mudar daqui, não está muito legal, e vão descobrir uma nova área, certo? Temos também a especiação parapátrica. A especiação parapátrica ela é muito interessante. Por quê? Porque não há nenhuma barreira física ou geográfica separando essas duas populações. O que acontece ali? Há o cruzamento de indivíduos próximos, fazendo que ocorra uma redução de fluxo gênico por conta de algum evento que aconteceu naquela área. Essa especiação parapátrica ela pode acontecer, por exemplo, próximo de uma área vulcânica, onde aquele resto de lava que foi para o chão fez com que uma determinada planta talvez morresse, queimou ela. A partir de algum tempo, começaram a brotar novas plantinhas ali. E na área onde a lava não passou, a gente tem as plantas mais antigas. E na área onde a lava escorreu, nós vamos ter umas plantas parecidas com essa primeira, mas não exatamente iguais. Ou seja, essas aqui, elas vão começar a ter um certo tipo de resistência, talvez. E elas podem se intercruzar. Por quê? Porque não especiou ainda. Mas, ao longo dos milhares de anos, pode sim ocorrer essa especiação. Também temos o último tipo de especiação, que é a especiação simpátrica, que ocorre entre populações que se encontram também numa mesma área geográfica, mas que ocorre alguma modificação genética ali. Olhem aí na imagem que num quadrinho nós temos todas as árvores iguais e no segundo quadro nós temos umas árvores ali diferentes. Muito provavelmente houve alguma modificação genética, ou no fruto dessa árvore, ou num broto dessa árvore, e assim ela começou a se multiplicar naquele ambiente, gerando uma nova espécie, mesmo próximo à espécie anterior. Temos aí um quadrinho que vai nos lembrar dessa especiação, onde nós temos as populações originais, né? A especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica, e os seus processos, onde na alopátrica há uma formação de barreira geológica, na peripátrica há uma entrada em um novo hábitat, na parapátrica também, mas numa área contígua, e na simpátrica essa mudança genética. Vamos ao exercício. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define a especiação parapátrica. Letra A. Tipo de especiação que ocorre quando duas populações são separadas em razão do surgimento de uma barreira geográfica. Será que é essa? Letra B. Tipo de especiação que acontece quando há a formação de uma nova população constituída por poucos indivíduos de uma população maior. Letra C. Tipo de especiação que ocorre quando duas populações ocupam áreas contíguas, porém não se cruzam aleatoriamente. Letra D. Tipo de especiação que acontece quando populações vivem em uma mesma área, mas não se cruzam. E aí? Vocês lembram?
A resposta correta é a letra C. Elas são populações que ocupam áreas contíguas, porém não se cruzam aleatoriamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os tipos de especiação. Por favor, olhem as nossas aulas lá na plataforma Eduque, porque lá vocês vão encontrar diversos materiais a respeito deste assunto e de outros também. Tchau, tchau. Obrigada.